bem com vocês? Eu sou a Beatriz e sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje a gente vai comentar novamente sobre Invasão Secreta, só que dessa vez a gente vai fazer uma crítica da temporada no geral, que a Invasão Secreta já chegou ao fim, então a gente vai comentar sobre tudo que teve nessa temporada e a gente vai comentar aí também sobre algumas coisas em aberto que o último episódio deixou, que podem ser exploradas ainda dentro do universo da Marvel. Antes de mais nada, já quero te avisar que no vídeo de hoje nós teremos spoilers sobre Invasão Secreta. Já tem vídeo aqui no canal comentando sobre Invasão Secreta sem spoilers, tem um vídeo de primeiras impressões, então eu vou deixar esse outro vídeo meu aqui no card e também nos comentários pra você poder ir lá assistir. Como eu tava falando pra vocês, o último episódio então de Invasão Secreta deixou bastante coisa assim aberto, né, bastante assuntos, coisas aí, personagens que podem ser explorados ainda dentro do universo da Marvel, mas a gente já vai chegar no último episódio, tá bom? A gente já vai falar sobre tudo isso que teve no último episódio da Marvel, que antes a gente vai falar um pouquinho sobre a temporada no geral. Eu gostei dos episódios, eu gostei da série de Invasão Secreta, eu gostei que em cada episódio ia sendo revelado mais alguns personagens que também eram Skrulls, como por exemplo, a esposa do Fury e o Rhodes. E falando assim da esposa do Fury rapidamente, porque eu não separei coisas a fundo pra falar sobre ela, né, sobre a Priscilla. A Ana Hill tava falando que tinha mais coisas envolvendo o Fury, né, desse negócio dele querer ajudar os Skrulls, e enfim, dele tá meio diferente. Eu realmente tava imaginando que o que poderia ser que tivesse deixando ele meio diferente fosse ou ele ter uma esposa ou ele ter filho, então realmente é uma coisa que eu tava imaginando que o Fury poderia ter. E a gente descobre que na verdade nem o Fury sabia que a Priscilla era uma Skrull, né? Na verdade ele conheceu a Priscilla humana realmente, só que a Priscilla acabou morrendo e aí essa Skrull assumiu o controle, claro, com a autorização da Priscilla. Mas enfim, então aí cada episódio foi mostrando um pouquinho pra gente de alguns personagens que são Skrulls, tanto a Priscilla quanto o Rhodes. E já falando do Rhodes, eu já tinha falado pra vocês que eu tava nessa expectativa, entendeu? Eu realmente tava imaginando que o Rhodes poderia ser um Skrull por causa de muitas coisas, né? Ele basicamente entregou o Fury ali pro presidente, né? Ele fez o Fury ser demitido e enfim. Então tudo isso aí tava deixando não só eu, mas todo mundo com essa pulguinha atrás da orelha. E o último episódio vem falar pra gente, né, que a gente precisa agora estar aí pensando há quanto tempo será que o Rhodes tinha sido capturado e há quanto tempo era um Skrull, na verdade, no lugar do Rhodes. E o último episódio dá a entender pra gente, ali pela roupinha que o Rhodes tá vestindo quando a Gaia liberta ele, né? Pela roupinha dele, ele tá com uma roupinha de hospital, parece ser guerra civil, né? Todo mundo aí tá com essa... Todo mundo tá teorizando de que ele foi pego e foi capturado pelos Skrulls lá em guerra civil. Não é uma coisa confirmada ainda, até porque também um detalhe que a gente tem que reparar, que pode levar realmente para esse caso de guerra civil, que pode ser que realmente o Rhodes tenha sido pego pelos Skrulls em guerra civil, é de que o Rhodes não tá andando, né? Quando ele é libertado ali, é a Gaia e mais um outro soldado que ajudam ele a andar, né? Que ele se apoia e a gente vê que as pernas dele estão sendo arrastadas no chão, ou seja, ele não tá usando aquele mecanismo na perna que o Tony fez para ele andar. Eu, pelo menos, fiquei com esse negócio que eu olhei e falei, ele não tá conseguindo andar, então provavelmente ele nem tava com o aparelho ainda. Então realmente tá dando essa teoria de que o Rhodes foi pego por Skrulls lá em Guerra Civil. E pode até ser que o Rhodes tenha sido capturado, né, substituído por um Skrull em algum outro momento. Pode ser que tenha alguma outra explicação que a Marvel dê mais pra frente, mas eu acho difícil. Eu acho que provavelmente foi ali na parte de Guerra Civil mesmo. E esse é um assunto, acho que toda essa parte de desde quando o Rhodes tá preso, desde quando é um Skrull no lugar do Rhodes, eles podem explorar e eles podem contar em Guerra das Armaduras, que é um filme ou uma série, enfim, que a gente vai ter uma história aí com o Rhodes como protagonista. Então, como aqui a gente até viu essa introdução, né, de que na verdade era um Skrull e a gente não sabe há quanto tempo era um Skrull no lugar do Rhodes, eu acho que em Guerra das Armaduras tem essa possibilidade deles pegarem e explicarem isso pra gente, né. E eu gostei bastante dos episódios, eu acho que todos os episódios tem alguma coisa que acontece ali que faz com que a gente continue muito preso na série, que faz a gente continuar querendo assistir, né? Como, por exemplo, a morte do Talos e também essa coisa de se a Gaia tinha morrido ou não. Inclusive, quando mostrou ali que a Gaia morreu, eu olhei e falei, eu acho que ela não morreu, porque
A atriz que faz a Gaia, ela é uma atriz muito grande, né, se a gente for olhar. Ela é uma atriz muito conhecida, ela é conhecida aí por Game of Thrones, ela é conhecida por Como Eu Era Antes de Você. Então é um nome muito grande dentro da Marvel pra eles pegarem e fazerem a personagem morrer como teoricamente a gente achava que ela tinha morrido, que na verdade ela se transformou numa Super Skrull, mas aquele episódio que termina com a gente achando que ela morreu. Então eu gosto dos episódios, eu achei que todos eles tinham alguma coisa que fazia a gente de fato querer continuar assistindo a série, só que eu também acho que a gente podia ter pelo menos mais uns 2 episódios aí. Eu acho que a gente podia ter um episódio mostrando mais sobre o Gravik, mais contexto sobre ele, sabe? Ainda mais ele sendo o nosso vilão da temporada, eu queria ter visto mais sobre ele, o que surgiu desde quando ele era criança, que fez ele ficar com tanta raiva sendo o Fury, que fez ele ficar com essa sede de vingança pelo Fury, né, de que queria acabar com ele, queria acabar basicamente com o planeta Terra, e enfim. Claro que no último episódio a gente tem o Gravik falando tudo ali na cara do Fury, que na verdade ele não falou na cara do Fury, ele falou na cara da Gaia. Mas, mesmo assim, eu acho que o nosso vilão, ele podia ter sido mais explorado, sabe? Acho que toda essa questão do porquê ele quer vingança, das motivações dele, enfim, fica tudo um pouco superficial. E como eu falei da Gaia, eu acho que a Gaia também era uma personagem que poderia ter sido mais bem explorada. A gente vê que ela não estava se dando muito bem com o pai no começo da temporada, por algum motivo ela não estava se dando muito bem ali com o Talos. E eu queria ter visto mais disso, sabe? Deles explicando melhor, mostrando melhor por que ela não estava se dando bem com o Talos, e enfim, esses 2 personagens, eu acho que eles são personagens muito importantes dentro de Invasão Secreta, e que eles mereciam um pouco mais de destaque, mereciam ter sido mais bem explorados do que eles foram. Então a gente podia ter tido mais um episódio para cada um deles, pra gente, né, pra explorarem melhor os 2, e eu também acho que a gente podia ter mais explorado a cultura dos Skrulls. Eu sei que os Skrulls são bem mais detalhados, né, mais apresentados pra gente em Capitã Marvel, mas se alguém não assistiu Capitã Marvel e tá indo assistir Invasão Secreta, seria legal a gente ter algumas coisinhas ali, eles mostrarem algumas coisinhas, um pouquinho ali da cultura dos Skrulls aqui dentro de Invasão Secreta. Assim, não tô falando pra vocês que a gente podia ter um episódio só sobre isso. Acho que não precisava de um episódio inteiro só pra isso, mas durante os episódios que a gente teve realmente ali no meio, acho que podia ter tido um pouquinho mais, mostrando um pouquinho mais da cultura dos Skrulls, já que eles são os nossos vilões da série. E como eu falei pra vocês já logo no início, então, acho que todo mundo tá falando por aí, né, é que o último episódio de Invasão Secreta deixou bastante coisa em aberto, bastante coisa que pode ser explorada, ou poderia ter sido mais bem explicada, como, por exemplo, a quantidade de humanos que foram capturados pelos Skrulls. Gente, é muita gente. E eu acho que além do Rhodes, a gente podia ter mais algo, além do Rhodes e do Ross, do agente Ross, a gente podia ter mais alguns rostinhos aí dentro da Marvel, alguns rostinhos que são conhecidos por nós, pra também terem sido capturados por Skrulls, como, por exemplo, a agente Carter, que a gente viu que ela virou... Não é traficante, eu esqueci o nome do negócio agora. Mas a gente vê que ela virou meio que uma outra pessoa, né? Lá em Falcão e o Soldado Invernal. Então acho que ia ser interessante se ela também fosse uma Skrull. E eu acho que a gente podia ter mais alguns rostinhos. Esse é um assunto aí que eu achei que ficou um pouquinho aberto também, sabe? Da quantidade de gente que foi capturada pelos Skrulls. E eu gostei bastante da nossa cena final, da nossa luta final entre a Gaia e o Gravik. A gente tem falado bastante aí dos últimos lançamentos da Marvel, questões de CGI, né, porque a gente teve muitas séries da Marvel que foram péssimas de CGI. Novamente citando aqui pra vocês She-Hulk e a Miss Marvel, né, as 2 séries aí que foram bem ruins em questões de CGI. Mas aqui nessa cena final da Gaia e do Gravik, eu acho que a gente teve um bom CGI, assim, não acho que seja o melhor CGI que a gente já viu dentro da Marvel, mas comparado com as últimas coisas que a gente teve, eu gosto, acho que foi um bom CGI, um CGI muito bem feito. E confesso pra vocês que eu achei, assim, genial essa ideia de eles serem Super Skrulls, eles se tornarem Super Skrulls, com o que eles chamam lá de a colheita, que basicamente o Fury pediu ali para os Skrulls coletarem o DNA de todos os Vingadores que foram colocados dentro desse frasco aí que ficou chamado aí de a colheita, e eles terem agora os superpoderes de todos os super-heróis da Marvel, tem os poderes de todos os Vingadores. Eu achei isso genial.
era uma coisa que realmente não imaginava. Porque eu não tenho muito conhecimento dos quadrinhos, eu só assisto realmente o que sai de série de filme, só o universo cinematográfico da Marvel. Então realmente eu achei essa parte genial. E quando a gente vê que quando eles foram transformados em Super Screws, tanto a Gaia quanto o Gravik, aparece ali o nome de vários heróis, né, da Marvel, que a gente conhece quando aparecem ali os nomes, como o Capitão América, a Capitã Marvel, o Thanos, o Hulk, por aí vai, né, Pantera Negra e muitos outros, mas também aparecem alguns, não é super-heróis, aparecem algumas pessoas com poderes que não estavam na batalha do Thanos, né, como por exemplo aí, a Fantasma e o Abominável. Então essa é uma questão que me deixou com uma pulguinha atrás da orelha, porque como é que eles têm o DNA deles, se tecnicamente esse DNA só foi coletado em Vingadores no Ultimato, só que a gente não viu esses personagens dentro de Ultimato. Eu fiquei com uma pulguinha atrás da orelha. Acredito que essa parte vai ser explicada nos próximos acontecimentos da Marvel, pelo menos eu espero isso, né? Porque não é possível que esses dois personagens... Como é que tem o DNA deles se eles lutavam na luta da Marvel, na luta contra o Thanos, né? Mas eu achei genial essa parte, então, da luta do Gravik e da Gaia. Achei uma luta muito bem feita. Confesso pra vocês que eu também achei um pouco rápida, mas se a gente considerar que eles são pessoas, agora eles são seres extremamente poderosos, que a Gaia agora é a nossa super-heroína mais forte dentro da Marvel, porque ela tem os poderes de absolutamente todos eles e muitas outras criaturas que acho que nem a gente viu aí dentro do universo da Marvel, faz sentido eles terem, a Gaia ter derrotado o Gravik assim tão rápido. E eu gostei então de tudo isso daí, desse final. Gostei ali da Gaia tá se passando pelo Fury, entendeu? E enganando o Gravik pra ela ganhar os superpoderes também. Enfim, toda essa parte aí que envolve a luta contra o Gravik eu gostei. Apesar de que eu confesso pra vocês que eu tava esperando alguma luta do Fury realmente contra o Gravik. Ia ser uma luta meio injusta, porque o Fury é muito mais fraco do que o Gravik, que já tinha se tornado um Super Skrull. Sim, ia ser uma luta meio injusta, mas mesmo assim eu tava esperando realmente alguma batalha entre o Fury e o Gravik e a gente não teve. Mas tirando isso, eu gostei bastante do que a gente teve aí dessa parte de luta no último episódio da Marvel, no último episódio de Invasão Secreta, inclusive aí falando também do Fury lá enganando todo mundo pra ir salvar o presidente, né, e mostrando pra ele que o Rhodes na verdade era um Skrull. E tecnicamente, se a gente for olhar aí, os Skrulls agora tem meio que pra onde ir, né? Porque os Krees falaram que vão ajudar os Skrulls, não é isso? Ou que os Skrulls podem ir pro planeta deles, não é alguma coisa assim? Que agora eu não lembro corretamente, mas é alguma coisa assim. Os Krees estão cedendo ajuda por os Skrulls. E assim, só que a gente sabe que não vai ser uma tarefa assim muito fácil, porque eles são inimigos, então juntar esses dois povos não vai ser uma coisa muito fácil. E também agora, além disso, além de os Skrulls terem que procurar um novo lugar, enfim, o presidente declarou guerra contra todos os alienígenas. Qualquer ser que não nasceu aqui na Terra, o presidente dos Estados Unidos declarou guerra contra essas pessoas, contra esses seres que não nasceram na Terra. E isso ameaça não só os Skrulls, como também os Asgardianos, né? E depois lá de Ragnarok, que foi fundada, né, a Nova Asgard, enfim, aqui na Terra. Então, isso também tá ameaçando a Nova Asgard, tá ameaçando os Asgardianos, que na verdade lá não moram só Asgardianos, né? Moram todo mundo que tava de refugiado aí. Inclusive, se em Asgard mora muita gente que é de outro planeta, por que os Skrulls não estão morando em Asgard? Agora que eu pensei nisso, por que eles não estão morando junto com os Asgardianos? Ia ser uma boa solução, mas enfim, a questão é que agora pode surgir uma grande guerra, né? Uma grande guerra mundial aqui dentro da Marvel. Por conta disso que o presidente declarou guerra contra todos os alienígenas, e vai saber se os outros países também não vão começar a aderir à mesma coisa que o presidente dos Estados Unidos declarou, né? Aí vai ficar o mundo inteiro contra os alienígenas, e eu acho que isso pode ser uma pauta aí pro filme da Miss Marvel, pro filme das Marvels, que vai sair em novembro, não é isso? Que a gente vê aí que vai ter a Capitã Marvel, a Monica Rambeau e a Miss Marvel, e eu acho que pode ser que... E é isso. É que é muita Marvel aqui na minha cabeça, mas é elas três mesmo. E eu acho que pode ser que elas vão defender os Skrulls, né? Que vai tá todo mundo contra eles. Que a gente vê que tá tendo alguns terroristas aí, né? Que tá saindo matando as pessoas
achando simplesmente olhando e falando, acho que você é um Skrull, e matando ela, às vezes não é um Skrull, como a gente viu aí em várias cenas nesse último finalzinho do último episódio. Então eu acho que pode ser que elas ajudem os Skrulls nessa batalha aí contra esses terroristas agora no filme das Marvels, até porque a gente viu também que o Fury vai ter uma participação no filme das Marvels. Então não tá certo, né, qual que vai ser a grande motivação delas, né, contra o que elas vão estar lutando. Então acho que essa é uma possibilidade do que a gente pode ver em As Marvels. Mas é isso, gente, no geral eu gostei bastante, então, de Invasão Secreta. Como eu falei pra vocês, eu acho que a série podia ter mais 2 episódios, mas assim, se a gente comparar com as últimas coisas que a Marvel lançou, principalmente falando de série, eu acho que é uma série muito boa, que foi muito bem feita. Pra mim não chega aos pés ali de WandaVision e de Loki, mas a Invasão Secreta também foi uma série muito bem feita. Então eu gostei bastante de Invasão Secreta. Não sabemos se a gente vai ter uma segunda temporada, mas eu achei bem interessante esse negócio da gente não saber em quem a gente podia confiar aqui dentro da Marvel, né? A gente ficar desconfiando basicamente de qualquer personagem que a gente visse. Conta pra mim nos comentários o que você achou da série de Invasão Secreta, que eu quero saber a opinião de vocês, vou estar lendo os comentários de todos vocês. E quando sair as Marvels no cinema, vai ter vídeo por aqui pra gente comentar sobre. E também se a gente tiver mais alguma novidade aí também sobre Guerra das Armaduras e outras coisas do universo da Marvel, vai ter vídeo por aqui também. E pra você não perder mais nenhuma novidade, se inscreve no canal e ativa o sininho, que assim, sempre que sair vídeo novo por aqui, o YouTube te notifica e você não perde mais nenhuma novidade. E também deixa o seu like aqui nesse vídeo, que me ajuda bastante, assim, que eu sei que vocês gostam desse tipo de conteúdo e dá pra trazer cada vez mais vídeos sobre Marvel aqui pra vocês. E é isso, um beijo e até o próximo.